São Paulo ou Vasco? Você optaria em pegar quem? O Vasco. Então o Vasco é uma das equipes mais frágeis nesse momento de você enfrentar. E o CSA pegou. Então, por exclusão, na lógica do pensamento de quem acompanha futebol, o Vasco não é uma equipe que assombra ninguém. Não assombra, velho. Tá longe disso. Aí, eu te pergunto, ele acompanhou São Paulo contra Vasco no Morumbi. A aula, o show, o baile. Será, família, que esse torcedor do CSA mudou de opinião? Hein? Você vai acompanhar aqui comigo, vamos reagir juntos. Calma, pra você que é aquele torcedor que fica assim, Thiago, tu tá muito assanhado, Thiago, tu tá muito assanhado, foi só uma partida, baixa a bola, pezinho no chão. Vamos falar sobre isso, porque esse torcedor do CSA toca nesse ponto. Então chega aí. Além disso, família, algumas atualizações aqui sobre o Leandrinho, Léo Jardim, Coutinho, Admar Lopes, que chegou no Rio ontem, e também reforços. Ou seja, chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Calma. Thiagão, bom dia, uma excelente terça-feira, um dia abençoado para todos nós. Agora sim, família, se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, vamos seguir a nossa resenha. Antes da gente repercutir aqui, né, essas atualizações e também reagir aqui ao torcedor do CSA, eu queria destacar com vocês essa entrevista do PH ao GE. Tá na tela para vocês, ó. Paulo Henrique quer fazer história no Vasco, trazer alegrias ao torcedor. É isso, PH. Tá aqui, família, ó. Celular ajudar. Vamos lá. Quero ganhar um título aqui. Fazer mais 50, 100 jogos. Trazer alegrias ao torcedor vascaíno. Estou muito feliz, muito honrado. Vasco tem proporcionado momentos incríveis na minha carreira. Completar 100 jogos com uma camisa desse tamanho em um clube da grandeza do Vasco é motivo de muito orgulho para mim. Família, destaquei aqui essa outra resposta porque a entrevista é bem extensa e bem emocionante, assim, né, por sinal, porque ele destaca a namorada dele, a época, agora a esposa, né, ajudou muito ele na carreira, quando ele estava lá em Curitiba, aí eu não lembro o clube, né, porque ele passou por diversos clubes. Outro dia que eu destaquei, né, o Bernardo, que fez ali a trajetória da carreira do PH até chegar no Vasco e se firmar, ele falando que a namorada dele, ou esposa também, não sei se já era na época, ajudando muito ele, que ele não tinha dinheiro para comprar um colchão, e aí a namorada passou no cartão e ele ia pagando aos poucos. Cara, resenha maneira. Mas tá na tela para vocês, ó. O gol que mais me marcou foi contra o Botafogo em 2023. A assistência também para o Serginho contra o Bragantino. Contra o Maricá, esse ano foi o gol mais bonito. A assistência foi contra o Fortaleza esse ano. Mas o jogo mais marcante mesmo foi contra o Botafogo pelas circunstâncias do jogo. É verdade, cara. Eu concordo plenamente aqui com ele, porque assim, a gente destaca muito, né, os gols do Paê contra a Fortaleza e contra a América Mineiro. Mas o PH também foi fundamental, né, nesse jogo aqui contra o Botafogo, porque foi o gol da vitória. Né? O Vasco ganhou por 1-0, 3 pontos, né, que foram muito importantes para a sequência do Vasco naquela ocasião. E contra o RB Bragantino, cruzamento ali né, para o Serginho, eu posso te falar que foi assim, cara, como é que eu posso falar isso, Angela? Foi um sentimento de alívio, né? Eu acho que eu nunca fiquei tão aliviado na minha vida como naquele exato momento que o PH corta para cá, corta para lá, faz o cruzamento e o Serginho faz o gol. Eu acho que eu nunca fiquei tão aliviado, parece que saiu o mundo do meu corpo. Meu Deus do céu. Mas é isso, família. Ó, vale aqui também destacar algumas estatísticas do PH nesse campeonato brasileiro. Tá aí, ó. PH é o líder em dribles certos, 29, assistências, 3, é o segundo em chances claras criadas e é o terceiro em passes para finalizações, com 15, entre todos os laterais do Brasileirão 2025. Família, um tempo atrás, lembro muito bem, eu, né, aqui elogiando o PH, destacando, chegou um membro aqui da nossa família e disse: Thiagão, você não entende absolutamente nada, esse PH é terrível. E assim, família, eu não vou chegar aqui e falar que o PH ele é um primor técnico,
Porque não é. De Aranha cansa de falar sobre isso, né? Que ele é um cavalo, De Aranha fala isso. PH é um cavalo, ele, né, melhorando um pouco o cruzamento, a tomada de decisão é lateral para a seleção brasileira pela força. Então, repito, eu nunca falei aqui que o PH é um primor técnico, mas dentro das suas limitações, que é isso, família, ele vem jogando muita bola. O próprio Thiago Leifert, né, que não é torcedor do Vasco, mas acaba acompanhando porque, né, tá narrando alguns jogos sul-americanos, né, ele narrou, sei lá, os 2 jogos contra o Lanús, né, não sei se narrou contra o Puerto Cabelo, não me recordo. Mas, recentemente, quando ele fez a análise da última partida do Vasco contra o São Paulo, ele pontuou isso, né, que o PH era o único jogador que, mesmo no momento difícil, era o cara que tentava alguma coisa. Porque era um Vasco desorganizado, o Vasco um time lento, frágil fisicamente, então você contava com o PH, seu único jogador de mais força, então em vários momentos, né, pegava na bola, tentava uma arrancada, tentava criar ali alguma coisa, e eu concordo com essa análise aí do Thiago Leifert. Então assim, uma trajetória no Vasco de superação, deu a volta por cima, né, eu nem sabia assim exatamente desses números, mas ele chega no Vasco ali, né, dá para dizer no início da temporada, mas só vai ter a primeira oportunidade depois de 7 meses. Na verdade, uma sequência de jogos ali com o Ramon Dias. Então, teve aquela sequência para se tornar hoje uma realidade do Vasco. Hoje dá pra gente falar, dentro das suas limitações, porque eu tenho certeza absoluta que o PH não agrada a todo mundo, esse rosto aqui não agrada, imagina o PH jogando bola. Ele não vai agradar todo mundo, mas hoje dá pra dizer sim que o Vasco tem um bom lateral, família vascaína, tá crescendo, hein? Tá crescendo aí nas mãos do Diniz, e dá até pra gente dizer que se no ano passado o Verratti, né, marcava os gols ali com mais assistências do Piton, o Piton é mais por cima, né? E o PH tá fazendo aí o Verratti marcar mais gols com os pés, né? Porque ele, como ele destacou aqui na entrevista, ele deu uma assistência assim contra o Fortaleza, chegou bem no fundo, e agora também contra o São Paulo. Tá jogando muita bola, família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente destacar essas atualizações do canal Atenção Vascaínos, pra gente trocar aqui uma ideia, quero saber muito também a sua opinião. Vamos lá, ó. Leandrinho irá voltar ao Vasco. Clube árabe pensa em comprar, mas não agora. Então tá aí, família. Poxa, um tempo atrás, né, a gente repercutiu essa situação, porque não sei se é verdade, ou o Clube Árabe não olha o Leandrinho nesse momento para botar um dinheiro na mesa, até gostou do jogador, mas, né, ou se de fato não rendeu o esperado e não vale a pena, a gente não sabe qual é a resenha. Mas eu espero que o Leandrinho, né, possa ter adquirido ali uma experiência no futebol árabe. Eu acho que ele jogou, não peguei os números, mas eu acho que ele atuou lá pelo Al-Shabaab, e eu gosto muito desse retorno, né? Porque nesse momento a gente tem o Piton, e o Piton não tem sombra. A verdade é essa, a realidade é essa, porque o Vitor Luiz não passa tanta confiança assim, né? Eu acho que é um jogador até experiente, né? Ele tem personalidade, sempre gosta de pontuar que o Vitor Luiz ajudou bastante, né? No ano passado, lá nos pênaltis contra o Atlético Paranaense, ele marca, né, em uma das penalidades ali. Mas, sabe, já tem uma dificuldade física, e o Leandrinho não. O Leandrinho tá voando baixo, né? O Leandrinho tá cheio de vontade. Inclusive, no ano passado também, algumas vezes ali com o Rafael Paiva, fazendo a segunda linha, jogando um pouco mais à frente. Foi até importante em uma dessas partidas contra o próprio Atlético Paranaense, né? Ele chega no fundo, num passe do Payet, cruza, e o Verratti faz o gol da virada. Então eu gosto muito aqui desse retorno do Leandrinho. Eu acho que é um jogador para acordar o Piton, porque se o Piton demole, né, o Leandrinho pode assumir essa vaga aí. E assim, com outra dinâmica, né? O Piton é um lateral mais técnico, que tem um bom passe, que chega ali no fundo, tem um bom arco, e o Leandrinho não, já é um cara para acelerar, para puxar ali um contra-ataque, né, pro Felipe Coutinho dominar essa bola, e aqui, pá, ele passar com um avião ali, né, e dar aquela opção, ou o Felipe Coutinho dá lá, ou corta pra cá, porque o adversário vai seguir ele lá. Então assim, eu gosto desse retorno aí do Leandrinho, família vascaína. Falando agora sobre o Felipe Coutinho, vamos lá, ó. Renovação de Coutinho está bem encaminhada. A ideia do Vasco sobre isso. Tá aqui a ideia. A ideia é de renovar com o meia por mais uma temporada. Coutinho tem o desejo de disputar a Copa do Mundo em 2026. Sim, acho que é interessante, né, até pro Vasco o Coutinho ter esse desejo de disputar uma Copa do Mundo, de chegar na seleção novamente, porque ele vai estar muito motivado aqui com a camisa do Vascão. Né, segundo o canal Atenção Vascaínos, a ideia é de renovar por mais uma temporada. É uma informação diferente do Fábio Azevedo, né, que disse que era por mais 2 temporadas, mas aí tá de bom tamanho também, família. Eu acho que por uma temporada, show de bola, ver como é que vai ser, né, esse casamento aí com o Felipe Coutinho. É vascaíno, acho que
dependendo, né, de toda a situação, né, que acontecer no Vasco, caminhando bem, né, fazendo um bom ano, capaz de renovar de novo. Eu acho que tudo depende dos resultados, né? Porque o Felipe Coutinho me parece que já está com muito papel colorido no bolso, a família está muito adaptada aqui ao Rio de Janeiro, né? Porque eles são daqui, então não faz sentido sair do Vasco. Como eu disse, só se os resultados não acontecerem, a pressão e tudo mais, aí muda, né, a ideia, o planejamento em relação à carreira dele. Mas nesse momento acho que ele vai ficar no Vasco. Eu não sei se futuramente ele se enxerga, sei lá, jogar nos Estados Unidos, né? Não sei. Mas nesse momento o que importa é o Felipe Coutinho renovando com o Vasco. Eu já falei bastante aqui, né, sobre isso, sobre a questão de reduzir o salário, é assim que eu vejo. Por mais que ele jogou muita bola aí contra o São Paulo, mas não acho que isso vai acontecer. O Vasco vai, né, com toda certeza, continuar ali mantendo esse salário aí de 1,5, 1,700. Eu gostaria que o Felipe Coutinho também pudesse entender, né, renovar ali, sei lá, de repente reduzir bem isso aí, colocar algumas metas, partidas, assistências, gols. Eu acho que é interessante isso, porque o Felipe Coutinho, mesmo com o Fernando Diniz, ali contra o Operário, contra o RB Bragantino, não jogou muita coisa. E contra o São Paulo, deu aula. Pode ser a questão também do cansaço da sequência de jogos, e aí teve esse tempo, né, para recuperar, para descansar, e entregou tudo isso no jogo contra o São Paulo? Pode. Só que, como a gente destacou aqui no nosso vídeo de ontem à noite, o Vasco tem uma sequência de jogos, de 7 jogos em 22 dias. Então, será que o Felipe Coutinho vai aguentar essa pegada? E se não aguentar, vai sacar? Não vai conseguir contribuir? Aí entra o que eu estou falando em relação de você, né, tentar reduzir esse salário aí, família vascaína. E agora, para finalizar, sobre, né, renovação, falar aqui agora do Léo Jardim. Tá aí, ó. Chance de Léo Jardim renovar avança após a chegada de Admar. Fonte fala sobre. Vamos ver aqui, ó. Staff do goleiro Léo Jardim está nos Estados Unidos e uma fonte informou que a chance do goleiro renovar contrato com o Vasco avançou após a chegada de Admar Lopes. A fonte disse, vai dar certo. Tá aí. Assim, família, eu prefiro aguardar, tá? Prefiro aguardar porque não é uma questão... Eu sempre falo isso aqui com vocês, mentira, fake news, não acho que é o caso. Né? Isso aqui, de fato, pode ser uma verdade, pode ser uma realidade, é o feeling ali da fonte, né? Parece que agora vai, né? O Léo Jardim gosta do Admar, pode ser verdade, mas de repente muda alguma coisa, chega uma proposta daqui, né? Uma condição melhor, um time mais competitivo para o Léo Jardim sonhar com seleção, entende? Tudo pode acontecer e aí, né, alguma coisa mudar dentro dessa informação. Mas eu, sinceramente, de tudo que está saindo, eu não tenho tanta confiança assim não. Se ele ficar, beleza. Por mais que tudo isso aconteceu, eu quero, né, sim, a permanência do Léo Jardim, porque aconteceu isso com o Verratti, né, depois o Verratti até, né, bateu uma boca lá com o jornalista do GE e fez os gols e a torcida esqueceu, nesse papo de pedir 1 milhão. Ele falou que é mentira, mas a torcida já esqueceu que o Verratti está aí entregando. E eu aposto que vai ser assim também com o Léo Jardim, claro, se ele manter, né, esse rendimento. Então quero sim a permanência dele, mas acho muito difícil, apesar da chegada aí do Admar, porque o cara criando, né, o staff, quero dizer, criando esse furdunço todo com diretoria, com torcida organizada, que essa nota tá pressionando, isso é coisa da diretoria, isso não vai acontecer, sabe, um furdunço todo, eu acho que o Léo Jardim não vai ficar. Mas tá aqui a fonte do canal Atenção Vascaínos dizendo que vai dar tudo certo. Quero saber a sua opinião. E a gente encerra aqui, ó, esse giro de notícias com essa informação aqui, ó. Vamos lá. Vasco já tem mapeado alguns jogadores para se reforçar, diz ESPN. E me parece, não sei se é uma apuração em conjunto ou foi a ESPN, né, que destacou uma informação do canal Atenção Vascaínos ou vice-versa. Tá aqui, ó. As prioridades do clube nesta janela são um volante, entendo que é um segundo volante, porque aí vai de encontro, né, com a informação do... me deu um branco agora, Joel Silva, um meia, que eu sinceramente não concordo, cara. Eu acho que dava pra ficar sem o meia. Eu tentaria aí, sei lá, 2 pontas. Não sei se vocês concordam comigo, porque eu acho que tem o Nuno, faz essa função, o Garré pode fazer essa função, e o próprio Coutinho. Um ponta de lado, de campo, e um atacante. É verdade, um atacante, até esqueci de comentar, né, ontem, porque é verdade, né? O Vasco tentou aí o uruguaio, que recusou a proposta, escolheu ficar por lá, até o Nacional, né, quer contratar, esqueci o nome do atacante, cara. Agora não vou lembrar não. Eu sei o que, Gomes? Me corrijam aí se eu estiver errado, é uma coisa nesse sentido. Então o Vasco busca ali um reserva para o Verratti, com certeza, com as características
parecidas, porque me parece que esse atacante que o Vasco tentou, né, é bem parecido, bom na bola aérea, alto, tem 1,86 m, o Verratti tem 1,87 m, né? Características parecidas, então o Vasco busca um atacante porque nesse momento é isso. Você tem quem para fazer essa função? O Ryan, na minha visão, né, pode quebrar esse galho aí, mas de repente, como você não tem esse ponta de força por aqui, pelo lado direito, dificilmente, né, o Diniz de repente vai colocar o Ryan por ali, pelo centro do campo, porque o Ryan é esse cara de força pelo lado, já que o Nuno é um ponta construtor, e o Adson ainda não tá legal. Quem joga por aqui? O Garré também não é esse ponta. Alex Teixeira não dá para fazer lado de campo. O Lloyd, me parece, por mais que, né, a gente cobrou o Carille, eu não, porque o Lloyd mesmo falou que joga nos dois lados. Mas muita gente cobrava o Carille nesse sentido, que o Lloyd joga por aqui. E o Lloyd só entra pelo lado esquerdo, né? Ali no lugar do Nuno Moreira. Então acho que é realmente um atacante, né, o Vasco precisa de fato, até pela sequência de jogos e pelo desgaste do Verratti, que já tem 36 anos, e um ponta, né? Um ponta, poxa, eu gostaria de um ponta assim, família. Eu falo aqui muito do Vitor Sá, falei certo? Vitor Sá, também do Elinho, vamos aguardar. Eu espero que esse jogador aqui, ó, atacante, volante, meia, não, claro que eu quero que todos possam agregar. Se eu pudesse escolher um acima da média, era um ponto. Que é isso, Thiago? Mas a gente tem o Nuno, mas a gente tem o Ryan, verdade, mas eu já falei sobre isso aqui. Na minha cabeça, eu entendo que o Vasco ainda precisa de força, de velocidade, e vai ter jogos como, por exemplo, esse contra o Independente Del Valle, na altitude, o time dos caras com muita força. De repente é interessante ter esse jogador com essa característica, né? O time ali pressionando, no campo do Vasco, o Vasco atrás da linha da bola, você tem esse jogador. E tendo jogadores qualificados como o Tietê, eu acho que o Hugo Moura também sabe fazer um lançamento. Coutinho é esse cara para dominar a bola. 1, 2, segurou. Tendo esse jogador para atacar o espaço, ele vai achar. Ele vai achar. Então, vai ter determinados jogos que a gente vai precisar desse perfil de atleta, já que o Lloyd tá por aí, né? Na madrugada. Pô, o Lloyd é... O Lloyd é resenha demais. Pelo amor de Deus, família vascaína. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários, se você concorda aqui com as prioridades do Vasco, porque eu posso pontuar, não tem zagueiro aqui. Eu acho que todo mundo concorda que o Vasco deveria trazer um bom zagueiro, né, família vascaína? Mas é isso. Para finalizar a nossa resenha, vamos reagir juntos aqui ao torcedor do CSA. E aí, vamos lá. Será que ele mudou de opinião? Vem acompanhar com o Thiagão. Se liga só. Vasco usa dinizismo, atropela São Paulo no Morumbi e pressiona o Zubeldia, que é o técnico do São Paulo. Dinizismo, já estou falando do dinizismo. Você está vendo como é a imprensa, cara? Você está vendo como é a imprensa? É um jogo. Um jogo. Eu tive a curiosidade de ver, eu gosto de ver entrevistas coletivas de técnico de futebol após os jogos. E eu não só vejo o derrotado, eu vejo o cara que venceu também. Né? O Diniz, ele mesmo diz nessa entrevista desse pós-jogo aí, de que o Vasco não estava jogando tão ruim assim nos últimos jogos. A questão era que o resultado não vinha. E a imprensa, ele mesmo, o Diniz sempre fala isso, que a imprensa é que coloca toda a importância no resultado e não analisa o jogo como foi. Ele fala, relembra, né, o jogo contra o Red Bull Bragantino, que deram, acho que foi 20 finalizações, e o Red Bull lá só deu 4. Eles falam do jogo contra o Fortaleza, ele fala, né, o Diniz, nesse pós-jogo. Então, assim, a imprensa ela é muito sensacionalista, né? Ela vai realmente falar, vai exaltar a equipe que ganhou, que fez um bom jogo, mas mesmo ela esquece praticamente tudo que falou para trás e já passa a valer aquilo que aconteceu naquele jogo, né? Esquecem tudo que passou. A imprensa brasileira, ela é dessa forma, isso aí é inquestionável, né? Sempre ocorre isso. Por isso que nós, torcedores, às vezes precisamos analisar um pouco mais o jogo e não só apenas as manchetes, tá? O fato é que o Vasco jogou muito mesmo, dominou o São Paulo. São Paulo fez uma pressão em cima do Vasco, da saída de bola, inclusive do Vasco, por 10 minutos ali, e ninguém sabe por quê, abriram mão disso. Foi onde o São Paulo teve melhor disputa ali contra o Vasco. Depois só deu Vasco o resto do jogo todo, enfim. E teve chance de fazer mais do que 3, né? O goleiro do São Paulo pegou pelo menos 1 ou 2 bolas muito claras assim. Fato é que o Vasco vai melhorar daqui para lá. O jogo contra o CSA será no dia 30, né? Data base ali, 30 de julho, primeiro jogo aqui no Rei Pelé. E o Vasco deverá sim estar melhor. Né? É natural. O Diniz fez 30 dias de Vasco e já coloca o seu dedinho ali para você realmente ver o DNA do jogo dele. Mas vamos ver como as coisas estão daqui para frente. O CSA também poderá estar melhor daqui para frente. Né? E não significa dizer que o Vasco encontrou o caminho e que agora vai ser todos os jogos do Vasco vão ser com essas apresentações, como essa apresentação que ele fez agora contra o São Paulo. Né? Vamos ver. As equipes já vão entendendo como é que os jogadores se desempenham, já vão marcar direito, aquelas coisas todas, né? Quanto mais você se mostra, mais os adversários vão lá
achar os seus pontos fracos. Né? É assim, a gente vai estar de olho no Vasco. Quando eles fizerem uma gracinha assim, a gente vai trazer aqui para você, que é para você, torcedor do CSA, ficar sempre ligado no jogo. Vai demorar para caramba, dia 30 de julho ainda. Mas daqui para lá estarão melhores e nós também, por que não, estaremos melhores. É isso? Fala comigo. O que você achou? Sentiu o resultado, a atuação, o show, o baile? Poxa, cadê aquela confiança? Esse mesmo torcedor do CSA falou que se o Diniz chegar aqui com esse estilo dele, vai tomar 3-4. Ou não? Manteve ali uma postura de confiança, de firmeza. O que você achou, família vascaína? Mas assim, família, brincadeiras à parte, eu acho que ele tá certo, né? Mas assim, certo em parte, né? Porque não é apenas uma partida, não foi apenas uma partida. Eu entendo que foi a melhor por ter sido fora de casa, né? O Vasco estava tendo muita dificuldade jogando fora, perdendo da maneira que perdeu para Venezuela, para o Cabelo, como ele mesmo falou, né? A gente trouxe um vídeo aqui, vocês perderam para um time chamado Cabelo, pô. Perdemos da maneira que foi também para o Corinthians, né? Vitória, o próprio Ceará também com falhas, jogando muito mal. Poxa, acompanhando, né, as reações dos torcedores do São Paulo, falei assim, caramba, mano, é só trocar a camisa. Era a mesma coisa que eu e você estava falando quando o Vasco perdeu para o Puerto Cabelo. Esse time não tem nada, esse time não tem vontade, não tem padrão tático, não tem ideia de nada. Exatamente a mesma coisa. Como é que pode, né? Então o Diniz chega e muda a cara do Vasco. O que eu quero dizer, não foi, né, somente essa partida. O Vasco amassou o Fortaleza. Eu sei que não é parâmetro, mas também amassou, né, o Melgar. Por exemplo, né, o Galo não conseguiu ganhar do Cienciano em casa. Que na ocasião estava atrás do Melgar, no Campeonato Peruano. O Galo não ganhou, tanto que vai disputar os playoffs também da Sul-Americana. Teve mais algum jogo com o Diniz aí? Fortaleza, Melgar, não lembro o outro, me deu um branco aqui agora. E agora contra o São Paulo? Pois é, então não foi só uma amostra, né? O Vasco vem de bons jogos e o próprio jogo contra o RB Bragantino, o Vasco não foi mal, né? Errou feio, né, nos gols, mas criou várias oportunidades. O que acontece é que o Vasco poderia ficar ali uns 10 dias, a bola não ia entrar. O Vasco não ia fazer o gol, é aquele dia. E isso aconteceu. Agora, no jogo contra o CSA, não, assim, muito torcedor comenta isso, né? Ah, Thiago, pelo amor de Deus, tu é iludido, não sei o que, esse time não passa confiança. Família, mas assim, que o Vasco tem o melhor time desde 2012, o que não quer dizer muita coisa em termos de conquistar, né? Quer dizer absolutamente nada, mas poxa, o Vasco tem um PH muito bem, o Léo Jardim, que é um grande goleiro, um Coutinho, um Nuno Moreira, tem um artilheiro. Há muito tempo o Vasco não tem essas peças que tem hoje. Mas é isso, futebol tem disso. Olha o Internacional, que você, eu tenho certeza absoluta que você, se eu sentasse aqui há um tempo atrás e perguntasse Internacional ou Vasco na parada para a Copa do Mundo, quem vai estar na frente? Oxe, com certeza absoluta, né, que você ia falar Internacional. E hoje, né, isso aqui por poucos pontos, mas está na frente. E o Internacional jogando muito mal, muito mal. Então tudo pode acontecer até o jogo, né, contra o CSA. Não dá para entrar, né, com o pezinho alto, com salto alto, porque o Grêmio foi eliminado. O Grêmio, time de Série A, que nesse momento está na frente do Vasco, foi eliminado pelo CSA. Então assim, não, calma. Claro que eu, como torcedor, eu tô torcendo para atropelar. Tem que principalmente aqui, a passar o trator, dar uma aula, assim, um baile como foi contra o São Paulo, por causa exatamente desse meu amigo aqui, torcedor do CSA, que disse que lá é 3 ou 4. Pode acontecer com o estilo do Fernando Diniz. Aí não, né? Aí não. Mas eu acho isso, família vascaína. O Vasco tá no caminho, não vou dizer no caminho certo, né? Porque precisa ter regularidade, precisa ter uma sequência de jogos, precisa parar de errar, precisa, né, em momentos em que você não está jogando bem, pelo menos segurar o resultado, seja um empate, porque o Vasco perde muito, né? O Vasco ainda é um dos times que mais perdeu na competição. Eu já falei isso aqui algumas vezes, poxa, como é que me dói ver que o Mirassol tem menos derrotas, que o Corinthians tem menos derrotas, que o Ceará tem menos derrotas. Isso acaba comigo. Mas por quê? Porque o Vasco contribuiu muito, dando muito doce contra Corinthians, contra Ceará, contra Fluminense, né? Vitória, não dá pra contar essa derrota do Vitória, é muito doce, é doce atrás de doce. Então, não deu pra jogar bem, não tá, segura, vamos lá, assim, tem que criar essa casca. Eu sei que o Vasco conseguiu jogar muito bem, né, contra o São Paulo, né, mas a gente não vai ter a sequência, né, dessa atuação, né, que seria contra o Botafogo. Teve a parada, só que a gente ganha muita confiança nesse sentido, porque se em 2 semanas o Diniz conseguiu trabalhar o time e descansar o time para atuar dessa forma, a gente entende, claro, que nessa sequência aí que ele vai ter nesse período, ele vai conseguir dar um padrão muito melhor a esse time. Lembrando e pontuando que também vai ter uma sequência de jogos, e aí o Diniz vai ter que rodar,
né, em alguns jogos, na minha modesta opinião, porque a gente viu que esse time melhor, mais descansado, quero dizer fisicamente, tem a capacidade de ter uma boa atuação como teve contra o São Paulo. Agora, o time desgastado sofre muito e a gente viu isso em algumas partidas, na família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.